A Bolsa de Valores é um lugar que muitos empresários almejam chegar um dia. Até porque para listar a sua empresa na B3, por exemplo, você precisa ter só um pouquinho de grana. A gente teve casos muito bem sucedidos que ficaram ali perto de 300 milhões de reais. Então esse número está se tornando mais acessível. Nesse caso, ele está falando da captação, e a captação é só uma parte da sua empresa que vai ser vendida. Ou seja, sua empresa no mínimo tem que valer mais do que 300 milhões de reais. Mas nos últimos anos o que tem acontecido é o contrário do que se espera com relação à Bolsa de Valores. Muitas empresas têm decidido sair da Bolsa de Valores, e esse processo de saída é chamado de fechamento de capital. Em maio, por exemplo, a gente teve a saída do Carrefour da Bolsa de Valores brasileira. Em junho, teve da JBS, a maior produtora de carnes do Brasil. E nesse mês agora de outubro, a Gol, empresa de linhas aéreas, anunciou que pretende fechar o capital na B3 também. Só que esses são só alguns exemplos de empresas que estão fechando o capital aqui no Brasil. Aqui a gente consegue perceber que nos últimos 5 anos a B3 perdeu quase 50 empresas que estavam listadas, passando de mais de 460 empresas em 2021 para 415 agora em 2025. Mas então, por que as empresas estão saindo da Bolsa de Valores? Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer você entender isso, só que antes da gente entender por que as empresas decidem fechar capital, vamos entender por que as empresas decidem abrir o capital. Quando uma empresa abre capital, significa que ela coloca parte da sua empresa à venda para outras pessoas comprarem. Em troca da venda desses papéis que são chamados de ações, ou seja, pequenas partezinhas da empresa, a empresa recebe o dinheiro dos compradores. E quando a gente está falando de Bolsa de Valores, esses compradores podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tanto brasileiras quanto do exterior. E as empresas fazem esse processo de abertura de capital por meio de uma coisa chamada IPO. A IPO é uma sigla que representa a oferta pública inicial, ou seja, a primeira oferta que é feita publicamente das ações daquela empresa. Mas para fazer um IPO não é simples assim, não é simplesmente falar, bom, quero abrir minha empresa aqui para todo mundo. Na verdade, é necessário cumprir vários requisitos. Esses requisitos, eles são tanto trabalhosos quanto custosos. Trabalhosos porque a empresa precisa reunir dados de pelo menos 3 anos do passado, montar uma área nova para que essa área em específico seja responsável por divulgar os resultados para os acionistas. Além disso, a empresa fica sujeita a auditorias, que são pessoas que vão lá, independente da empresa, ou seja, não é um funcionário da empresa, para ver como é que está funcionando toda essa divulgação de resultado. E fora tudo isso, tem os custos muito altos de se abrir o capital que, giram em torno ali de milhões de reais. E por isso já dá para entender por que só empresas grandes e bem estabelecidas conseguem fazer o IPO. Não adianta você ter um mercadinho na esquina e falar, eu quero fazer o IPO, não vai funcionar. Mas é claro que como tem um trabalho muito grande, também tem um benefício muito grande das empresas fazerem o IPO. E são 3 coisas que realmente mudam a vida da empresa, né? Fazem com que a empresa tenha uma vantagem de abrir o seu capital. O primeiro e mais óbvio é levantar dinheiro, porque quando você vende parte da sua empresa no mercado, as pessoas compram essa parte, ou seja, o dinheiro delas vai para você. E agora você tem dinheiro suficiente para investir em novos projetos, para contratar mais pessoas. E esse dinheiro que chega até você vem por meio das rodadas de captação. No caso, o IPO seria a primeira rodada. A segunda vantagem das empresas de abrir um IPO é que agora os sócios têm liquidez. Liquidez é a facilidade com que você consegue transformar algo em dinheiro e vice-versa. Então, por exemplo, se você tem uma casa, você coloca essa casa à venda, sua liquidez não é tão alta, porque quanto tempo vai levar até que você consiga vender a sua casa? Agora, se você tem a ação de uma empresa, aí sim, você simplesmente vai lá no seu home broker, né, que é o lugar onde você faz a negociação das ações, coloca suas ações à venda e aí vai aparecer um comprador e você consegue liquidar essas ações muito rápido. Então, no caso dos sócios da empresa, funciona da mesma maneira. Se a empresa está na bolsa e eles têm participações dessa empresa, eles podem simplesmente falar, eu quero vender uma parte do que eu tenho e colocar esses papéis na bolsa embolsando o dinheiro. E a terceira vantagem de fazer o IPO é que a empresa ganha muita visibilidade. Você leva muito mais a sério as empresas que estão na Bolsa de Valores porque elas passaram por um processo de avaliação, elas passaram por vários requisitos que você precisa ter para que essa empresa entre lá. Então outras pessoas já aprovaram essa empresa. Ou seja, a tendência é de que agora mais pessoas vejam essa empresa com bons olhos. Em 2020, principalmente em 2021, dá para ver no gráfico aqui que a gente teve um boom de IPOs. Mas por que nesses anos tiveram tantos IPOs? As empresas gostam de fazer o IPO só em momentos favoráveis. Então alguns desses fatores são, por exemplo, a taxa Selic, que é a taxa de juros definida pelo Banco Central. Ali em 2020 e 2021 dá para ver que a gente teve uma taxa de juros bem mais baixa do que a gente tem hoje em dia, por exemplo. E chegou a bater ali 2% ao
ao ano. Quando a taxa Selic está baixa, significa que os títulos públicos, aqueles que são emitidos pelo governo, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, vão pagar muito pouco para o investidor. Então o investidor decide não colocar seu dinheiro nesses títulos e pensa, melhor eu colocar meu dinheiro numa renda variável que vai me entregar mais resultado. E eles investem na bolsa. Outro ponto é que foi um momento pós-pandemia, ou seja, na pandemia, um momento de incerteza, todo mundo segurou o dinheiro e colocou seu dinheiro nas rendas mais fixas possíveis, nas rendas que tivessem mais previsibilidade. Só que depois da pandemia, a euforia ficou grande e os investidores começaram a investir demais em renda variável. E isso foi ao redor do mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Beleza, agora a gente entendeu por que as empresas abrem o capital na bolsa, mas por que as empresas fecham o capital na bolsa? As empresas elas fecham o capital por meio da OPA, que é a oferta pública de aquisição. Na OPA acontece o contrário do IPO. No IPO a empresa vende as ações, parte das ações que ela tem. Na OPA ela recompra aquelas ações que ela deixou para o mercado. E existem alguns motivos que levam uma empresa a fazer uma oferta pública de aquisição. Se os juros baixos influenciam o IPO, os juros altos influenciam as OPAs, e é isso que está acontecendo recentemente aqui no Brasil. Quando os juros estão muito altos, as pessoas deixam de investir na bolsa de valores e passam a investir no governo, porque teoricamente é mais seguro e agora também é mais rentável. Fora isso, os juros altos afetam muito a operação das empresas, porque agora elas têm menos acesso a crédito, já que o juros está alto, então o dinheiro que ela pegar emprestado do banco, ela vai pagar muito. Ou seja, acontecem menos investimentos operacionais e as empresas meio que dão uma parada. Elas pensam o seguinte, eu vou seguir com a minha operação normal, que já funciona, mas eu não vou tentar expandir agora, porque está muito caro para fazer isso. E desde 2021 a gente não tem IPOs na Bolsa de Valores brasileira. E olha o gráfico aqui que a gente consegue perceber que desde 2021 os juros estão muito altos aqui no Brasil. Outro ponto para as empresas fazerem uma OPA é quando as ações delas são negociadas a um preço muito abaixo do que eles esperam. E aqui a gente precisa entender o seguinte, quando a empresa está sendo negociada na Bolsa de Valores já há algum tempo, esses papéis não são negociados entre a empresa e um acionista. Elas são negociadas entre acionistas com outros acionistas. Eles ficam trocando papel um com o outro, e isso é chamado de mercado secundário, porque esse dinheiro não influencia nada na empresa, ele não vai para a empresa. Mas tem uma questão, mesmo que o dinheiro do mercado secundário não vá para o caixa da empresa, ele influencia a operação da empresa em outros aspectos, porque se a empresa está sendo negociada a um valor muito baixo, isso pode passar a ideia de que a empresa não é tão boa assim. Ou seja, a Bolsa de Valores é como se fosse um termômetro para as empresas, elas são analisadas por acionistas e investidores por meio do valor que elas têm na Bolsa de Valores. E se aquele valor é muito baixo, a reputação da empresa pode ser afetada. Além disso, quando o valor das ações da empresa estão muito baixas, ela sofre uma ameaça de uma aquisição hostil. Uma empresa concorrente olha e fala, bom, aquela empresa ali está muito abaixo do valor que ela deveria estar. Então eu vou comprar boa parte dela, porque aí eu aumento a minha influência na governança dessa empresa. E isso pode acabar afetando a operação da empresa em diversos pontos. E outro fator, lembra que eu falei que os sócios gostam de ter liquidez? Eles gostam de ter a possibilidade de vender os papéis que eles têm para embolsar dinheiro eles mesmos. Então, quando a empresa está avaliada muito abaixo do que ela deveria estar, esses sócios acabam tendo a possibilidade de vender por um preço muito baixo, e isso é ruim para ele. Mas ao contrário do que muitos pensam por aí, a empresa estar mal na Bolsa de Valores não significa necessariamente que a empresa está com uma operação disfuncional. Além disso, se a empresa decidir fechar o capital, de novo, não necessariamente significa que essa empresa está mal das pernas. Fora a taxa de juros que está aqui no Brasil influenciando demais, existe uma tendência global das empresas de saírem das bolsas de valores, porque agora no mundo está com uma tensão gigantesca. Existem guerras acontecendo, como por exemplo a guerra da Ucrânia e da Rússia. O comércio global está instável, porque agora está cheio de tarifas rodando por aí por parte dos Estados Unidos, e a China está meio que respondendo de volta, e são os dois maiores mercados do mundo se enfrentando. Além disso, a gente está vivendo uma questão do declínio do dólar, ou seja, o cenário futuro é meio que imprevisível, não dá para saber o que vai estar acontecendo daqui 20 anos. E fora esses fatores, existem muitos outros que influenciam as empresas a deixarem a bolsa de valores, mas todos giram em torno do investidor. Se o investidor não estiver confortável em investir numa renda variável, até porque pelo nome você consegue ver renda variável, pode variar. Nesse caso, então, os investidores fogem da bolsa de valores e aplicam o seu capital em algo mais previsível, afetando diretamente as empresas que estão listadas na bolsa de valores. E é mais ou menos por isso que um monte de empresa está saindo da bolsa. Valeu!